Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre argumentação. Mas calma, não pensem nisto como uma batalha, uma luta de palavras. Pelo contrário, vamos olhar para a argumentação como um ato de construção. Exato. Vamos descobrir como erguer ideias que ficam de pé, que não tombam à primeira brisa. Pois é, esta é a grande questão, não é? Por que é que alguns argumentos parecem autênticas fortalezas enquanto outros, parecem um castelo de cartas? Toda a gente já passou por isto. Estamos a defender uma ideia que parece sólida e de repente, puf, desmorona-se. O que é que faz realmente a diferença? Bem, a resposta, acreditem ou não, começa numa viagem à Itália. E a pista está num dos monumentos mais famosos e mais instáveis do mundo. Claro que sim, a Torre Inclinada de Pisa. Ela vai ser a nossa grande metáfora para percebermos o que faz um argumento tombar ou ficar de pé. Então vamos a isso. Uma questão de perspectiva, a visão do arquiteto. Faz todo o sentido, porque tal como em qualquer construção, tudo começa com um ponto de vista, com uma visão clara. É esse o primeiro passo que vai definir todo o resto. E para vermos como a perspectiva muda tudo, reparem nisto, é uma fotografia do Martin Parr. O que vemos? Turistas em poses, um bocado esquisitas, desajeitadas a interagir com o ar. O que se passa aqui é simples. O ponto de vista do fotógrafo não está alinhado com a intenção deles. Vemos o quão estranha é a pose porque não vemos a torre da perspectiva certa. Agora, em completo contraste, temos isto. Esta foto toda a gente conhece, é um clássico. A pessoa está perfeitamente alinhada e, voilá, a ilusão funciona. Parece mesmo que está a segurar a torre. O que é que mudou? Apenas o ponto de vista. Aqui a perspectiva é tudo. É ela que cria o significado. E é aqui que tudo se encaixa. A lição é esta. O ponto de vista é o primeiríssimo passo, seja para compor uma foto ou para construir um argumento. Sem o enquadramento claro, o argumento fica como aqueles turistas na foto do par, um bocado perdido, descontextualizado. Ninguém percebe o que estamos a tentar segurar. Muito bem, vamos avançar. Temos a perspectiva, mas isso não chega. Vamos falar da fundação, de construir com factos e não com opinião. Afinal, por que é que a Torre de Pisa se inclina? Exatamente, por causa de uma fundação defeituosa. E com os argumentos acontece precisamente a mesma coisa. E a diferença é da noite para o dia. Uma opinião é como construir em areia. É pessoal, subjetiva, baseia-se em sentimentos. Já um argumento bem fundamentado, isso é construir em rocha sólida. É objetivo, assenta em premissas concretas, em factos que podem ser provados. É esta base que lhe dá estabilidade. O professor de lógica Walter Carnielli resumiu isto na perfeição. Ele diz que um argumento é uma viagem lógica que vai das premissas a uma conclusão, que deve ser apoiada por elas. É isso mesmo. Não é só tirar uma ideia para o ar, é uma viagem. As premissas são a fundação e a conclusão é o edifício que só se aguenta se essa fundação for forte. Ok, já temos a visão e a fundação. O que falta? A planta. A estrutura do argumento, porque não basta ter uma base sólida. As várias partes, as ideias, têm que estar bem ligadas de forma lógica. Senão, mesmo com uma boa fundação, a coisa toda vem abaixo. Para percebermos isto, vamos a um exemplo divertido. Este tweet diz: eu recuso-me a encontrar o valor de X ou Y, eles que provem o seu próprio valor. É uma piada, claro, mas é um exemplo perfeito de uma estrutura fraca. Temos duas ideias, mas estão só ali, largadas, lado a lado. Falta a cola, os parafusos, falta a ligação entre elas. E vejam só como pequenas ferramentas mudam tudo. Com um ponto final, temos duas ideias separadas. Com uma vírgula, elas ficam juntas, mas a ligação é fraca. Mas agora, se adicionarmos a palavra mágica, porque, de repente, bum, temos uma estrutura, temos uma causa e uma consequência. A ligação é forte e a frase ganha todo um novo sentido. Certo, fundação, cheque. Estrutura, cheque. O que é que falta no nosso edifício? A fachada. Como é que ele se apresenta ao mundo? Vamos falar sobre argumentar na era digital a fachada moderna. Porque hoje em dia, a forma como apresentamos as ideias conta, e muito. E uma das grandes ferramentas de arquitetura digital é a Thread.
É basicamente uma sequência de posts onde se vai desenrolando uma ideia complexa, um bocadinho de cada vez. É a solução perfeita para os limites de caracteres. É literalmente construir o nosso argumento andar por andar à vista de todos. E para que esta fachada digital seja apelativa, a estratégia é adaptar a linguagem. Ser claro, conciso, usar humor, memes, referências que toda a gente percebe. Mas o ponto crucial, a regra de ouro, é esta. O fio lógico tem que se manter intacto. Cada post tem de ligar ao anterior e ao seguinte, senão o nosso belo edifício de ideias desmorona-se a meio. E agora chegamos talvez à parte mais importante de toda esta construção, a ética da persuasão, a nossa responsabilidade cívica. Porque, no fundo, construir um argumento que convence, que persuade, é ter um poder nas mãos. E a questão é, o que fazemos com esse poder? Não há como fugir a esta frase, pois não? Com grande poder vem grande responsabilidade. É um clássico, mas é a mais pura das verdades. Quando construímos um argumento, estamos a exercer uma forma de poder. E com ele vem o peso da responsabilidade sobre o impacto que as nossas palavras vão ter. E é aqui que entram os defeitos de construção intencionais, as falácias lógicas. Uma falácia é basicamente um argumento que parece bom, mas que tem um defeito escondido. É uma armadilha, uma batota na estrutura, concebida para enganar, não para esclarecer. Saber identificar estas rachas na parede é crucial. E isto leva-nos a uma mudança de mentalidade fundamental. E se o objetivo de um bom argumento não for vencer? E se for construir? É uma ideia poderosa. Mudar a nossa perspectiva de uma batalha de demolição, onde só um fica de pé, para um estaleiro de obras onde se constrói algo novo. Talvez em conjunto. Quando pensamos assim, o objetivo muda completamente. Já não se trata de competição, mas de coexistência de ideias. Não se trata de vitória, mas de ampliação de horizontes. E o prémio não vai para a opinião mais válida, mas sim para o ponto de vista melhor sustentado, mais bem construído. E no fim de contas, é isto que fica. Um argumento realmente bem construído faz muito mais do que apenas convencer. Ele conecta pessoas, ele clarifica pensamentos, ele cria entendimento partilhado, constrói pontes em vez de muros. E isso é muito mais valioso. Por isso, a reflexão final que esta análise nos deixa é esta. Ao pensar na argumentação como um ato de construção, a pergunta muda. Já não é como é que eu posso ganhar esta discussão. A pergunta passa a ser o que é que vale a pena construir.